vou me apresentar. Eu sou docente, eu sou a Vera, né? Sou docente da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, interior de São Paulo. E junto com a Alan, nós estamos nesse projeto do Ministério da Saúde, né? Que a gente tem feito trabalhos, essas reuniões diárias com os municípios, com as regiões, para a gente discutir um pouquinho sobre Covid na gestação. Nós fomos um dos coordenadores, né, que nós estamos nesse grupo técnico do Ministério, participando, nós elaboramos o manual do Ministério da Saúde, né, que foi lançado, acho que em setembro, e agora vai sair uma nova atualização, nós estamos finalizando essa atualização, e além disso, a gente tem trabalhado com várias reuniões, né, vários assuntos ligados à morte materna, principalmente do Covid. Então, assim, quero agradecer a presença de todos, para nós é uma satisfação estar participando desses eventos, né, que nem eu falo sempre nas reuniões junto com ela, que se existe alguma coisa de boa nessa era Covid, foi nos dar a oportunidade de conhecer o Brasil de norte a sul, leste a oeste, né, nessas reuniões, né? Acho que isso nos aproximou e de uma forma muito positiva, né, nesse aspecto. Nosso intuito aqui não é criticar, não é nada disso, assim, nós estamos aprendendo junto, né? É uma doença nova, que a gente sabe muito pouco, porque tem pouco tempo, mas a gente tem que, costumo dizer, trocar a roda com o carro andando, né? Porque está morrendo muita gente, muita mulher por Covid, né? Então, acho que o nosso intuito aqui é só colaborar, né? Quero de antemão agradecer o Cláudio, que hoje ele que vai apresentar a Alan, e ele acabou de falar para nós que ele está de férias. Então, quer dizer, ele está em outra cidade, está em Maceió e apresentando, se disponibilizou a apresentar. Então, quero agradecer, Cláudio, em nome do Ministério da Saúde, essa sua disponibilidade no sentido de estar colaborando. E para nós é uma satisfação, né? Então, acho que é uma grande oportunidade nós que somos acadêmicos, somos professores de uma instituição, de instituições, tá tendo a oportunidade de sair extramuro, de discutir um pouco do que a gente tem aprendido, né? E falar, assim, para você, Cláudio, que nós, na mesma hora que a gente é professor, nós estamos na linha de frente. No meu caso, além de estar na linha de frente, eu sou diretora técnica de uma maternidade em Bauru, então, quer dizer, eu também sou gestora, além de estar na linha de frente, a gente está aprendendo junto. A gente sabe que fazer gestão não é fácil, mas também estar na linha de frente, menos ainda, né? Então, é isso que eu gostaria de falar, acho que o Alan vai se apresentar aí. Bom dia, pessoal. Queria fazer das palavras da Vera as minhas, queria agradecer aí a presença de todo mundo e o convite do Ministério da Saúde para participar desse grupo maravilhoso, e agradecer o Cláudio, né, que preparou esse caso. A gente sabe como é difícil preparar caso, como é complicado, até que é mais fácil do que estar na linha de frente, né, do que estar na frente da paciente, mas a gente sabe como é que é, estando lá na frente, e reforçar que a gente, de fato, a gente tem as mesmas dificuldades que todos vocês têm quando a gente está lá na frente da paciente, com falta de material, falta de vaga, falta disso, falta daquilo, falta de teste. Então, e também divide as glórias quando dá tudo certo, né? Então, acho que é muito bacana a gente estar aqui e conversando sobre essa situação tão difícil, tá bom? Cláudio, se quiser se apresentar e passar o caso, fica à vontade. Beleza, meu nome é Cláudio Albuquerque, eu estou representando o Distrito Federal, Brasília, e eu sou... No começo da pandemia, eu era gestor também, doutora Vera. Eu estava no comando da maternidade, no qual a gente vai apresentar,
Essa maternidade ela é referência para todo o Distrito Federal de mulheres com Covid. Então, todas as mulheres com suspeita ou com Covid confirmada que estão grávidas vão para lá, para esse hospital. Então, a gente centralizou tudo num canto só. E, graças a Deus, mesmo com a segunda onda, nós conseguimos manter todo o volume de grávida do Distrito Federal todo nesse hospital. Chama-se Hospital Regional da Asa Norte. E eu fui gestor, em junho, julho do ano passado eu deixei, fiquei mais na assistência, sou preceptor de residência médica, sou em ginecologia e obstetrícia e sou professor também de uma faculdade particular, no 7º período de medicina, da matéria de ginecologia e obstetrícia. Sou também integrante do Comitê de Óbito Materno, Fetal e Neonatal da Regional Central de Brasília. Então, acompanho alguns cargos aí que a gente vai ajudando no que pode na saúde materna. Então, vamos começar aqui a apresentar. Posso começar a apresentar? Joia. Eu não estou conseguindo, deixa eu olhar aqui onde eu pego aqui. Tem apresentar agora, vai aparecer tela inteira, aí vai aparecer uma agora. Caixinha, você tem que clicar em cima da tela que aparece no compartilhar toda a tela, clique em cima dela e depois compartilhar. Acho que aí dá certo. Beleza. Eu já fiz isso agora. Foi, né? Então tá certo. Agora estou indo aqui. Peraí, vou minimizar. Vou pegar aqui. Perfeito. Tá bom? Tá ótimo. Então, vamos lá. Esse daí é o nosso hospital, é o Agarram. Então, o fluxo é aquele que eu falei, né? Todas as grávidas de todas as outras regionais do Distrito Federal, quando tem alguma suspeita ou tem ou está confirmado, são encaminhadas para o nosso hospital. E aí o caso é o seguinte, a LAS, ela tem 35 anos, casada, dona de casa, ela é residente em Taguatinga, no Distrito Federal. Taguatinga é uma cidade satélite do Distrito Federal. E a admissão dela foi no dia 25 de maio desse ano, às 3 horas da tarde, ela foi encaminhada do Hospital Regional Eu acho que ela é de março, por viu, apresentar há 11 dias... não é março não, foi de maio agora. Ela foi dia 25 de maio, e ela foi encaminhada ao Hospital Regional, pelo Hospital Regional de Taguatinga, que ela vinha sentindo problemas, né? Estava com falta de ar 11 dias. Falta de ar, tosse seca, anosmia, ageusia, além de febre há 3 dias. Ela fez uso de paracetamol, ela fez um teste o RT-PCR no dia 19 de maio, e aí deu positivo para Covid. Aí ela estava realizando pré-natal uma UBS lá em Taguatinga, ela tinha realizado 4 consultas pré-natal, era uma consulta de risco habitual, pré-natal dela era de risco habitual, ela era uma gesta 4, tinha 3 partos normais, 28 semanas, bem datada por uma ecografia de 16 semanas. Ela negava tabagismo há 10 anos, parou de fumar, não tinha comorbidades, nem usava medicações contínuas, não negava etilismo e alergias. Ao exame, ela estava em regular estado geral, estava lúcida, afebril, ela estava saturando 95 de O2 com máscara não reinalante a 5 litros por minuto. Temperatura axilar normal, PA também, e o pulso ela estava taquicárdica, estava com 114 batimentos por minuto.
o aparelho pulmonar dela se observou um murmúrio vesicular diminuído na base de ambos os pulmões. Ela tinha uma altura de fundo uterino de 27 centímetros, batimento 145, sem desacelerações, sem dinâmica uterina, por isso o toque foi evitado. E aí a gente tem um protocolo nosso, lá da instituição, que ela entrou como uma paciente grave nesse protocolo. E aí nós internamos a paciente e seguimos a rotina para a COVID em paciente grave. Está meio borrado aí, mas eu acho que dá para ver a classificação que a gente fez lá de paciente grave, né? Foi solicitado essa rotina laboratorial que vocês podem ver aí, né? TC de tórax, hemograma, função renal, transaminase, bilirrubina, desidrogenase, ferritina, entre outros. Já entramos com a tromboprofilaxia para ela. A tromboprofilaxia, como ela tinha um IMC de 32, a gente começou com 60 miligramas por minuto. 60 miligramas dia, desculpe, foi porque caiu aqui o celular. E aí, na rotina de laboratório que a gente observou, eu vou falar só o que estava alterado, tá? A gente observou o DHL aumentado, a proteína C reativa aumentada, a gama-GT ela estava também aumentada, fosfatase alcalina também, e o hemograma, a gente observou que apesar dos leucócitos estarem de 7.000, a gente tinha um desvio à esquerda, estava com neutrófilos 91 e bastionetes a 7%, né? A gente entrou aí com antibiótico terapia, azitromicina e ceftriaxona. E ficamos aguardando os demais exames. Aí, no primeiro dia de internação, a paciente piorou, ela estava com queixa de dispneia, pequenos esforços, e só havia melhorado sensivelmente a tosse. A gente mantinha ela em decúbito lateral esquerdo, porque ela, como ela tinha 28 semanas, já estava com a barriguinha um pouco grandinha, não dava para ficar em prona. Mas aí a gente colocando ela em decúbito lateral esquerdo, depois decúbito lateral direito, melhorava muito a respiração. Então, ficou, não tem na rotina isso, mas assim, ficou até implícito entre a gente, que sempre que a paciente for grave ou tiver em estado crítico, a gente tenta colocar ela sempre decúbito lateral, direito ou esquerdo, e vai alternando para melhorar aí o pulmão dela, a respiração. Ela estava hemodinamicamente estável, a frequência respiratória dela estava 34 incursões respiratórias por minuto, frequência cardíaca 107, estava acelerado, saturando 97% de O2 com máscara não reinalante a 9 litros por minuto, estava em regular estado geral, hipocorada e estava febril. O pulmão, além do murmúrio reduzido nas bases pulmonares, ele apresentava crepitações também bilaterais, tá? Estava com uma altura de fundo uterino de 27 centímetros, sem dinâmica, 140, e tinha 99 quilos, né? E o 1,75 m de altura e o MC de 32,2. Durante toda a internação dela, eu já vou antecipando, o bebê vinha apresentando parâmetros normais. Então, eu evitei colocar para não ficar muito cansativo. Mas, assim, os batimentos normais, as cartocografias, toda padrão tranquilizador, então eu não coloquei aqui, tá? Então, durante o dia, a paciente apresentou piora progressiva da saturação, estava apresentando níveis entre 93% e 94% em máscara não reinalante, a gente usando 15 litros por minuto, frequência respiratória aumentou, estava 40 incursões respiratórias por minuto, frequência cardíaca estava 120 batimentos,
A PA estava normal, na gasometria chamou a atenção o PO2 e o FO2, que deu 96,32. Aí, para a gente, já era indicação de intubação, mas ela estava no CO, centro obstétrico. E aí, essa paciente já mudou a classificação para a gente, já era uma paciente crítica. Nesse meio tempo, nesse intervalo de tempo, chegou a tomografia dela. A tomografia deu vidro fosco, acometendo 50% do parênquima pulmonar e áreas multifocais de consolidações subsegmentares e peribroncovasculares. E nesse momento a gente contactou, foi reclassificada e a gente contactou o médico plantonista da clínica médica, que ficava no box. O box de emergência para a gente, na verdade, não é um box, não. Na verdade, é uma semi-intensiva que os pacientes ficam. E é dividido em sala amarela e em sala vermelha. A amarela são os pacientes menos críticos, são menos graves, que não precisam de intubação naquela hora. E a sala vermelha é aqueles que a qualquer momento vão ser intubados. E aí a gente falou com o pessoal da clínica médica, eles aceitaram a paciente, receberam ela na sala vermelha e a partir de então a gente ficou em acompanhamento conjunto, né? Tanto a obstetrícia quanto a clínica médica. Doutora Vera, se teve uma coisa boa nessa pandemia também foi a interação da obstetrícia com a clínica médica e pneumologia também. Assim, a gente está assim, numa interação, numa parceria muito boa. Eu acho que eles estão aprendendo muito com a gente e a gente com eles. No começo, tudo queriam interromper, e a gente falava, gente, se a gente interromper, vai aumentar a resposta inflamatória, isso daí, ela piora, normalmente morre quando está no estado muito crítico, e eles viam o outro lado, eles achavam que porque estava com o bebê na barriga, diminuía a parte mecânica da respiração, e aí tinha que tirar porque melhorava a respiração. Realmente, na nossa experiência, melhorava a respiração nas primeiras 12 horas e ela começava a piorar gradativamente depois de 12 horas, e aí, infelizmente, entrava num poço que não voltava mais. E aí, essa daí é a classificação, a nossa classificação para paciente crítico, né? Essa classificação foi feita, foi elaborada agora em março desse ano, foi refeita com essa nova cepa, e ela atendia esses parâmetros e a gente começou a fazer todas as recomendações que essa classificação crítica para a grávida, que a gente fez do nosso serviço, solicitava. E aí, no segundo dia, ela já se encontrava, segundo dia de internação e 13º dia de sintomas. É bom que a gente saiba até para se situar mais ou menos na fase da doença que ela estava, né? E aí ela estava no box, estava orientada, consciente, estava respirando em máscara não reinalante 15 litros por minuto, estava fazendo uma saturação de 95 de O2, e ela referia melhora da dispneia e repouso. Porém, a tosse se mantinha regular, ou seja, não teve melhora nem piora da tosse. Ela se mantinha hipocorada, com a pressão normal. O feto não apresentou nenhum tipo de desaceleração, de nada. A gente fazia uma ausculta prolongada dos VCFs dele. E aí a conduta foi manter a antibiótico terapia, alterou o esquema de anticoagulação, manteve a dexametasona de 20 miligramas, solicitado vaga de UTI e acompanhamento materno-fetal, né, prezando pela vida materna, sem indicação de interrupção naquele momento, pela possibilidade de piora materna, e o feto não tinha um bom prognóstico, porque tinha 28 semanas, né, de sobrevida pós-parto nessa idade gestacional. Aí a gente ia fazer uma reavaliação diária e sempre discutindo com a clínica. Esse foi um dos nossos grandes ganhos, pelo menos no hospital, foi esse daí. No laboratório, eu só coloquei o que alterou, tá certo? No laboratório, a desidrogenase continuava alta,
houve uma melhora, não tinha mais desvio, não tinha mais bastões no leucograma, e TGO, TGP começava a aumentar, né? Isso no segundo dia. No terceiro dia, a paciente permanecia com saturação em O2, que estava variando de 95 a 93, em máscara não reinalante, estava com 11 litros por minuto, frequência respiratória alterada, estava 28 incursões respiratórias por minuto, com uma PA de 10 por 6, né? Nós conseguimos a transferência para a UTI nesse dia, e ela foi transferida para a UTI de um outro hospital, porque a gente não tinha vaga no nosso hospital, na UTI. Eles estavam lotados, e aí a gente mandou. Nesse dia, o laboratório, houve um aumento da desidrogenase láctea, do TGO, do TGP, e os demais parâmetros, eles estavam normais. Uma coisa que chama a atenção nossa, nessa nova cepa e na segunda onda, foi que houve alteração hepática maior do que no ano passado. A gente não tinha tanto TGO, TGP tão aumentado assim, quanto a gente está vendo agora, com essa nova cepa agora. No quarto dia, ela não estava mais no nosso hospital, estava no outro hospital, por isso essa solicitação de avaliação obstétrica, ela foi transferida para o Hospital Regional de Samambaia, que é uma outra regional nossa, que a gente tem, que é uma outra cidade satélite, vamos dizer assim, e ela referia melhora da dispneia, estava lá relatado pelo médico intensivista, estava em máscara não reinalante, 10 litros por minuto, estava saturando entre 91 e 97%. Murmúrio vesicular presente no aparelho respiratório, porém diminuído em bases pulmonares. E ainda estava com a frequência respiratória aumentada, né? No aparelho cardiovascular regular, ela estava normal. A única coisa que tinha alterado, né? Ritmo cardíaco regular em 2 tempos, com bulha normofonética, mas ela estava com a frequência, e estava com a frequência normal também, de 78 batimentos por minuto. O laboratório, a desidrogenase tinha aumentado, gama-GT estava em 71, TGO, TGP estava aumentado, e a bilirrubina estava aumentada. Tanto a bilirrubina total, as custas de bilirrubina direta. Aí houve uma solicitação por eles, lá no hospital, de uma avaliação obstétrica, foi mantida a ceftriaxona, corticoidterapia e anticoagulação profilática. Eles tiraram aquela anticoagulação que a gente estava fazendo de 40 miligramas de 12 em 12 horas, com enoxaparina. No quinto dia, no 16º dia de sintoma, a paciente permanecia vigil, orientada, com máscara não reinalante, de 12 litros por minuto, mantendo a oxigenometria acima de 95. Função renal estava preservada, frequência cardíaca também estava normal, PA normal, glicemias controladas e ela estava febril. As bilirrubinas melhoraram, voltando aos níveis normais, e o DHL estava 765. Continuava em suporte intensivo, e começou a ser reduzido o O2 dela, para ver até quanto ela aguentava, reduzindo, né? Reduziu nesse dia a dexametasona para 6 miligramas, e às 21h06, a paciente apresentava melhora significativa do quadro, já estava apresentando, isso às 9 da noite, né? Essa evolução primeira foi pela manhã. Ela já estava apresentando, já estava com catéter nasal, em vez de máscara reinalante, estava com 2 litros por minuto, né? Estava com a frequência cardíaca normal, frequência respiratória já com 20 incursões respiratórias por minuto. E aí, no 6º dia, ela permanecia com catéter, estava com os parâmetros estáveis, teve alta da UTI. Nesse meio tempo, nesse dia, houve uma avaliação obstétrica lá do local, do hospital. Foi observados os parâmetros fetais,
tinha uma FU de 28, movimentos fetais estavam presentes ao exame, com 142 batimentos por minuto, sem dinâmica uterina, tá? E a conduta foi alta da UTI e foi reencaminhada para o nosso hospital. Só que, por ela ter sido reencaminhada quase que de madrugada, né, porque foi às 23h41, ela não deu entrada direto na enfermaria. Quando isso acontece, a gente segue um fluxo assim, ela vai primeiro para o pronto-socorro da obstetrícia, volta para lá, é reavaliada pelo nosso médico plantonista, e aí sim, depois que ela é reavaliada e tudo, é que ela segue para a enfermaria, porque à noite não tem plantão de enfermaria. Então, ficou melhor assim, porque vai que a paciente está crítica, ou durante o transporte piorou, então ela já fica no centro obstétrico, senão ela já sobe e vai para a enfermaria. Aí, na enfermaria, ela estava, no outro dia, né, ela foi para a enfermaria, no outro dia, essa paciente estava estável hemodinamicamente, com ar em ar ambiente, há 24 horas, aparentemente assintomática, sem desconforto respiratório, frequência respiratória estava de 17 incursões respiratórias por minuto, normal, frequência cardíaca também, saturando bem em ambiente, batimentos cardiofetais estavam normais, sem dinâmica, né? Os movimentos fetais estavam presentes ao exame. Esse menino se mexia demais. Durante todos os exames estava presente ao exame, os movimentos fetais dele. E o laboratório foi solicitado na enfermaria, laboratório, ecografia com Doppler, e a gente ficou aguardando a cultura a hemocultura e o suave retal, porque quando sobe para a enfermaria, a gente deixa a paciente isolada. Quando ela vem do box da enfermaria, do box nosso, que é uma semi-intensiva, ou de qualquer UTI, ela fica isolada até que saia a hemocultura e o suave retal, para ver se ela não foi colonizada por KPC, alguma coisa de lá da UTI. Ela não sendo, aí ela acaba o isolamento. Então, foi solicitado a hemocultura e o suave, que deram negativos, mas nesse momento estava só aguardando e ela estava em isolamento por causa disso. E os resultados desse dia de laboratório foi uma desidrogenase aumentada, TGO e TGP estava aumentando também. O hemograma, ele estava os parâmetros aceitáveis, tinha essas plaquetas de 441, eu acredito que era por conta do uso do corticoide, tá? E a proteína C reativa já tinha melhorado, né? Já estava normal, praticamente. Aliás, estava normal. No 8º dia de internação, 20º dia de sintomas, na verdade, é de doença, né? Do início da doença, que ela percebeu. A paciente estava estável hemodinamicamente, saturando 98% em ambiente, frequência cardíaca de 18 incursões respiratórias por minuto, frequência respiratória, e a cardíaca de 80. Batimento de 148, sem dinâmica uterina. A conduta foi solicitar laboratórios, mas a gente só solicitou o que estava alterado, porque a gente tem uma rotina lá de solicitar segunda, quarta e sexta-feira. Ah, mas por quê? Porque o laboratório não faz, por conta do reagente que ele recebe, não faz todos os dias dosagem de tudo, ferritina, de desidrogenase, essas coisas. Só em casos que a gente solicita, ele já deixa guardado e faz ali. Porque esse hospital ele é todo Covid. Né? Nessa época estava todo Covid. Então, para evitar ter perda ou não ter mais para fazer, ele racionava dessa maneira. E aí a gente solicitou só dos resultados que estavam alterados, a desidrogenase veio 850, 805, TGO-TGP começou a diminuir, né? Os parâmetros do hemograma também estavam estáveis, e aí, no 9º dia, a paciente permanecia normal, e a gente estava aguardando uma ecografia com Doppler, que não tínhamos conseguido até então. A gente suspendeu o corticoide. Quando ela voltou para a enfermaria, a gente reajustou a dose profilática de enoxaparina, porque como ela tinha MC de 32,
Lá eles fizeram, na UTI, eles fizeram 40 miligramas. A gente fez 60 miligramas por conta do IMC. E aí, no 10º dia, a paciente apresentava-se bem, estável, tranquilo, o bebê também. Foi feita a ecografia com Doppler. Na ecografia se observou parâmetros assim normais, não tinha nada que chamasse atenção, tanto no Doppler quanto no tamanho do bebê, no percentil, enfim, no líquido amniótico, nada, estava tudo normal. E aí essa paciente teve alta, ela foi encaminhada para o pré-natal de alto risco. Normalmente nós ainda acompanhamos essa paciente por mais um mês, depois devolvemos ela para o pré-natal de risco habitual, e como ela foi uma paciente que tinha um acometimento de 50% do pulmão na TC, e ela foi uma paciente que foi para a UTI, essa paciente é encaminhada para a pneumologia no ambulatório chamado ambulatório de egressos, e ela fica sendo acompanhada pela pneumologia por um tempo. Normalmente, como é grávida, a gente está pensando em fazer até um trabalho com eles, e eles estão fazendo um acompanhamento mais longo com essas pacientes. E foi entregue para ela o esquema de enoxaparina para ela fazer em casa, para completar os 15 dias de enoxaparina. E aí, o final, aí é o nosso hospital, a visão interna dele, o pátio interno, o hospital. Quando a gente está muito nervoso, muito aperreado, a gente olha aí para fora, vê esse verde aí, dá uma respirada e volta de novo a trabalhar, e tentando fazer o melhor para a saúde da mulher no Distrito Federal. Fica aí a cargo de vocês. Obrigada, Cláudio. Parabéns, viu, Cláudio? Obrigado. Se quiser parar de compartilhar, acho que é legal. Tanto faz, professora, a senhora que sabe, hein? Fica à vontade. Eu vou começar, então. É só parar de compartilhar. Não, é lá no compartilhar tela. A setinha embaixo. Não é aí. Acho que você vai ter que abrir o Zoom de novo. Abre o Google. Aí parar a apresentação. Perfeito. Então, eu vou fazer algumas considerações, Cláudio, mas antes de mais nada, parabéns, né? E até tenho vários elogios aí porque acho que, assim, primeira coisa, aí é só uma maternidade ou é um hospital geral? Geral? Geral. Tá. Então, assim, alguns fluxos que eu acho que bem bacana e que a gente tem que chamar atenção, né? Então, assim, primeiro, que essa parte que eu gostei muito, que vocês lá na UTI têm um esquema de o que é urgência, mais urgência, né? Então, tem fluxo amarelo e fluxo vermelho. Isso é uma coisa, assim, super interessante para a gente levar para outros hospitais, né? Porque aqui também, aqui na faculdade, também tem esse fluxo do que é mais grave dentro da UTI. Mas isso faz total diferença, né? Em alguns momentos de urgência mesmo. Então, a gente sabe que aquelas pacientes que estão na ala vermelha, elas são mais perigosas a descompensar do que quem está na ala amarela, né? Isso eu acho uma coisa interessante. E eu concordo com você, isso é uma coisa que a gente tem falado em todas as reuniões, a importância do Covid na interação entre vários profissionais. Não só médicos, mas médico, enfermeiro, assistente social, em vários aspectos. Que isso eu acho que a gente eu espero que isso mantenha depois do Covid, que a gente consiga fazer esse diálogo entre UTI e obstetrícia, que ele é tão importante, né? Todo mundo tem a sua participação, todo mundo tem algo a acrescentar. Então, concordo com você fala assim, os intensivistas estão aprendendo com a gente e a gente aprendendo com o intensivista. Sim, é um ganho muito importante que eu acho que a gente pode estar tendo, e eu entendo, assim, que
que quem está nessa atividade, né, assim, quem está conseguindo essa interação, ela é muito produtiva, né, assim, a divisão de conhecimentos, ela é muito importante, e é o bem maior que é o paciente, né, então, acho que, e assim, uma coisa que eu vi importante, que acho que é uma das primeiras vezes que eu ouço esse tipo de fala vindo de obstetra, falando assim que vocês conseguiram segurar as gestantes, não resolver a gestação, porque assim, o que eu entendo que os intensivistas não é a praia deles, o paciente obstetra, né? Então, eles têm o maior medo de a gente ter paciente obstetra dentro de uma UTI, né? E eu entendo isso, porque realmente é a mesma coisa, eu faço uma analogia, a mesma coisa que colocar uma paciente com trauma encefálico, né, um politrauma, numa enfermaria do obstetrícia, só porque ela é gestante, né? A gente também ficaria horrorizado. Então, assim, eu acho que essa conversa entre nós e eles é extremamente importante, porque isso, aquilo que o senhor falou, é perfeito. Você retirar um bebê numa paciente com Covid grave também, você aumenta muito a liberação de citocinas na hora do parto, e isso são citocinas inflamatórias, que vai piorar muito o prognóstico dessas pacientes. E a gente tem visto isso. Depois o Alan vai mostrar a parte de mortalidade materna, quem está morrendo mais, se está morrendo mais no puerpério ou na gestação, e isso muito por conta das mortes no puerpério, elas não pegaram Covid no puerpério, elas pegaram Covid na gestação. E como resolveu a gestação, elas acabam morrendo no puerpério, alguns por conta dessa situação de a gente querer resolver a gestação, né? Então, acho que a sua observação foi muito pertinente para a gente tomar muito cuidado com isso, né? Segurar o meio furor nosso de cirurgião e segurar a ansiedade dos intensivistas, porque isso não é o melhor para a paciente resolver a gestação. Talvez, nesse caso, se estivesse num outro hospital, teriam tirado o bebê mesmo com 29 semanas, 28 semanas. Né? Então, eu acho que é um grande mérito de vocês. Uma coisa só que eu vou... Duas coisas que eu acho que eu vou chamar a atenção, de três coisas de vocês do caso, depois eu vou passar a palavra para o Alan. Primeira coisa que me chamou a atenção é o corticoide, o esquema de vocês do corticoide, né? Então, depois o Alan vai mostrar do nosso manual. A gente tem que tomar muito cuidado com o uso do corticoide indevido, ele salva a vida, mas ele também pode levar a um prejuízo materno e fetal. Então, assim, uma dose de dexametasona de 20 miligramas, se eu não me engano, que foi isso que eu vi, é uma pancada de medicação. Então, e isso pode ter uma repercussão para o feto, o Alan vai falar isso, ele tem muito mais propriedade que eu, porque ele é da medicina fetal, mas tomar um cuidado, talvez eu acho que eu recomendo que vocês revejam esse protocolo de vocês, tá? Porque eu acho que vocês estão exagerando um pouco no corticoide aí. A outra coisa que me chama a atenção, e assim, eu até entendo que foi por falta de leito, mas a gente tem que evitar transferir a paciente para um outro hospital, principalmente que ela estava sob uma vigilância adequada de vocês, né? Ela estava numa UTI, pelo que eu entendi, e ela foi transferida para outra UTI, né? É isso? Não, na verdade ela estava num local que é como se fosse uma semi-intensiva. Ele tem respirador, ele tem tudo, mas não tem os recursos de uma UTI. Tá. Entendeu? Tá. Eu só para chamar a atenção disso, porque às vezes essa transferência é um prejuízo muito grande para a paciente, porque você está tirando uma paciente que não está estável, por isso que ela foi para uma UTI, né?
e você poderia ter piorado o prognóstico dela, tá? Eu entendo perfeitamente, às vezes, a falta de recurso no local. Eu te falo isso muito tranquilamente, porque em Bauru a maternidade é de alto risco, mas ela é só maternidade. Ela não tem leito de UTI, não tem. A gente fez um esquema do Covid lá para atender as pacientes que estão numa situação moderada, que precisa, no máximo, de um catéter de oxigênio. Quando ela tem que ser transferida, ela piora, ela é transferida para um hospital Covid, que fica a 1 quilômetro, na mesma cidade. Mas é o que deu para fazer, entendeu? Não é o ideal, né, nessa maternidade que eu sou gestora, mas é o que deu para fazer ali na situação. Mas a gente tem que ter essa visão, muito cuidado com a transferência de paciente que está grave, porque você pode piorar, né, o estado dela. Nós evitamos o máximo essa transferência, o máximo. Não, eu entendo isso, eu só estou fazendo esse comentário, até porque talvez a gente tenha gente aqui nessa vídeo que não é do hospital que você trabalha, então, às vezes, a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Em relação, e outra coisa que eu gostaria de falar, é que a hora que vocês deram alta para ela, acho que se eu entendi bem, vocês deram alta, ela foi para a gravidez de alto risco, e depois ela teve alta da gravidez de alto risco e voltou para o risco habitual, tá? Isso é um certo perigo, isso transferi-la para um risco habitual, tá? Porque não é porque essa paciente já saiu do Covid, já curou o Covid, que ela deixou de ser de risco. Porque a gente não sabe exatamente a evolução dessa gestação, como vai ser. Isso é tudo muito novo, né, Cláudio? A gente não sabe se esse bebê vai ter alguma repercussão, ou se ela vai ter complicação do Covid, né, pós aí. Então, uma das recomendações que a gente tem feito é continuar acompanhando essas pacientes no alto risco, com o exame de ultrassom do bebê, de um acompanhamento mais de perto, tá? Porque o risco habitual, eles não vão ter eles vão fazer o pré-natal, muito bem feito, do pré-natal de baixo risco, ou de risco habitual. Então, eu acho que eu chamaria atenção disso, tá? Desse cuidado de não liberá-la para o risco habitual, porque eu acho que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente ainda não tem números suficientes de pacientes para a gente saber se tem repercussão do feto ou não, né? Ela fica... Só uma coisa, doutora. Ela fica no risco habitual, mas ela fica com acompanhamento lá no alto risco, mas é um ambulatório só para pós-Covid, entendeu? Tá, então perfeito. Mas ela vai... É que a hora que você falou, assim, eu entendi que ela voltou para o risco habitual e acompanhou com o pneu. Não, ela acompanha também com o pneu, mas não são todas. Por exemplo, se uma tiver, mas ela não foi para a UTI, nem teve um acometimento do pulmonar de 50% ou mais, ela não fica com pneu, só fica com a gente. Tá, é só esse cuidado de a gente continuar olhando para ela de perto, porque ela pode, sei lá, a gente não sabe, na realidade, o que vai acontecer, né? Por último, uma coisa que me chamou a atenção, e que é o que a gente tem visto, eu gostaria de ressaltar, essa paciente, ela chegou no 11º dia de sintoma para vocês, com falta de ar, certo? Eu não sei exatamente onde ela estava, gostaria de ver, entender um pouco melhor, porque ela fez diagnóstico se eu não me engano, ela fez o diagnóstico no 4º dia, que ela tem um exame do dia 19, ela chegou para vocês no 25º dia, não, no 11º dia, e ela fazia 6 dias que ela tinha colhido o exame, né? Então, no 15º dia, que acho que ela teve de sintoma, que ela teve o diagnóstico, ou 14º, por aí. Me chama muita atenção, porque ela estava com sintoma, ela estava sendo monitorada pela UBS nesse momento,
né? Onde ela fez diagnóstico? Quem fez o diagnóstico? Né? Ó, é o seguinte, o que a gente pode falar é o seguinte, é que, na verdade, ela, como a gente é o hospital referência, ela não vem logo para a gente. Normalmente, as pacientes são demandadas para a gente. Então, ela vai em um hospital geral, no caso, o hospital mais próximo da casa dela, que era o hospital da cidade satélite de Itaguatinga, e lá foi que eles ficaram vendo e acompanhando. E passaram para a gente depois, isso daí. Tá. Então, eu queria reforçar uma coisa nesse sentido, que a gente tem insistido bastante, que as pessoas, que as unidades básicas, essa conversa, unidade básica com unidade, gestação de alto risco ou hospital geral, essa conversa de transferência, ela precisa estar, a gente precisa aproximar essas, né, a unidade básica dos hospitais gerais ou dos hospitais Covid, ou por que disso eu estou falando? Porque pelo menos me deu a entender que essa paciente, ela ficou com 11 dias de falta de ar, ou pelo menos de sintomas graves, considerado no mínimo moderado, né? Porque a falta de ar já entra no critério de Covid moderado. Ficou circulando para chegar num hospital de vocês aí, que é referência. Poderia ter chegado em situações... Primeiro, poderia ter chegado mais precocemente para vocês, tá? Isso mostra um pouco de falha do sistema, né? Concordo. Não estou dizendo quem falhou, mas é uma falha do sistema geral. E quando a gente tem uma morte materna, a gente sabe que não é um que falha, é uma sucessão de falhas, né? Então, isso a gente tem que se preocupar com isso. Porque uma paciente que está com falta de ar há 11 dias, se chegar para vocês, né, no 11º dia, teoricamente, seria no dia que ela já estaria resolvendo o COVID, né? Mas não resolveu, porque ela evoluiu de forma para COVID grave. Porque o desfecho poderia ter sido outro, né, Cláudio? A gente sabe disso. Ela poderia ter chegado para vocês, ela poderia ter começado a desaturar mais, precisaria de uma intubação, precisaria de um parto prematuro, ou poderia ter evoluído para óbito, né? Então, assim, chamar a atenção disso, dessa conversa da gente, do gravidez de alto risco, ou do hospital de alto risco, com a unidade básica de saúde. A unidade básica de saúde tem que ter a noção até onde eles vão, né? O acompanhamento do COVID leve é da unidade básica de saúde, e do COVID moderado e grave é nosso. É do alto risco, é do hospital, né? É só chamando a atenção disso, não é apontando falhas, nada disso, mas é para se preocupar, porque essa paciente, graças a vocês e, né, todo o trabalho aí de vocês, ela teve um desfecho bom, mas ela poderia ter tido um desfecho muito negativo, né, muito desfavorável. Então, assim, chegar tardiamente num hospital de referência é muito ruim. E é isso que a gente vê nos índices de morte materna, as pacientes não tendo acesso ao UTI, não tendo acesso a um hospital geral, né? Então, era só reforçar isso. Dou a palavra para você, Alan. Legal. Concordo com tudo que a professora Vera falou. E eu queria reforçar uma coisa, né, Cláudio? Parabéns pela conduta. E eu queria reforçar um detalhe muito importante. Vocês não operaram a paciente. Isso foi espetacular. Então, vocês têm o mérito dessa paciente estar viva. Parece que é um detalhe, mas não é um detalhe. Isso determinou se ela está viva ou se ela não estivesse com a gente mais, tá? Então, acho que esse é o principal recado desse caso, né? Tenha calma, deu positivo, não é indicação de cesárea, vamos ter muita calma, porque essa tranquilidade que vocês tiveram determinou, sem dúvida, o futuro dessa paciente, tá? Então, parabéns,
pela condução do caso. Quanto ao fluxo, é uma coisa que eu notei, sem dúvida nenhuma, né? Ela chegou para vocês numa condição muito pior do que ela deveria ter chego, né? Então, sem dúvida, eu até escrevi no começo aqui da live que é muito importante que o pessoal da UBS participe, e não só médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas e administradores, para a gente poder acertar o fluxo. E porque toda a equipe é importante. Os técnicos são fundamentais, eles estão com a gente lá na linha de frente, aliás, são heróis, né? Estão lá, às vezes dando banho no paciente com Covid, é muita coragem mesmo. Né? Os fisioterapeutas que estão entubando, então, eu acho que é muito importante que todos tenham a mesma ideologia, né? De encaminhar logo a paciente para um centro de referência que tenha UTI. Tá? Então, acho que essa falha do fluxo tem que ser acertada lá com a OBS, eu acho que essa conversa vai ser muito legal e vai ajudar demais, né? Eu queria aproveitar e mostrar uns números, que eu acho que é muito interessante que a gente mostre os números. Eu estou com os números novos muito bacanas, assim, para mostrar para vocês, tá? Que eu acho que talvez nem todo mundo tenha esses números, mas olha que bacana. Primeiro, eu vou falar das variantes aqui, uma coisa que um slide mais novo, que eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente hoje tem 5 variantes de preocupação segundo o CDC. E o CDC já detectou centenas de variações, só que as de preocupação são essas, tá? É a alfa, beta, epsilon, gama e delta. A nossa é a gama, é a P1, né? A antiga P1 virou gama agora. Tem maior infectividade, tem maior gravidade, e eu chamo a atenção que a variante beta, que é da África do Sul, chegou no Brasil e ela foi engolida pela gama. Ela chegou e não fez nem cócega. Né? Por quê? Porque a gama é muito mais agressiva. Elas entram em competição quando elas entram em contato. E a P1 perfaz 90% dos casos de Covid no Brasil. E vem aí a Delta, né? Mas a gente não sabe se ela, de fato, vai ficar em grande quantidade no Brasil ou não. O fato é que a gente teve um grande alarde aí algumas semanas atrás em relação à Delta, e eu não tenho mais notícia dela. Talvez a Gama, de fato, esteja aí encobrindo a Delta, né, a incidência dela aqui no Brasil. Porque chegar, ela chegou. Isso não tenha dúvida, que ela está circulando. E quantas internações a gente teve aqui nos últimos tempos, né? Em 2020, 147 internações de grávidas por semana no Brasil, subiu em 2021 para 319 por semana. O que a gente está dizendo de 13 mil internações em 2020, já tem quase 11 mil em 2021. E aí a gente se coloca na situação dessa paciente. Ela necessitou de ventilação, ela necessitou de isolamento, ela necessitou de tudo isso num ambiente obstétrico. Será que a gente tem capacitação para isso no Brasil? Eu acho que não. Tá? E como é que essas pacientes evoluem? Internaram, ok. Demora 7 dias para internar, mais ou menos. Demora 15 dias para ela evoluir para cura, os casos que evoluem bem, e 20 dias quando evolui para óbito. É mais ou menos isso, e ele foi igual em 2020 para 2021. E o que não foi igual? O número de óbitos. Tá? Então, a gente já tem mais do dobro de óbitos em 2021 em relação a 2020, total de 1.400 óbitos. E a letalidade para aquelas que internam com Covid dobra, de 5,5 vai para 11. E de puérperas a mesma coisa, de 13 vai para 23. Tá? Então, a letalidade, tanto em gestantes quanto em puérperas, com a variante gama, ela aumentou demais. E se a gente for comparar com a letalidade, por exemplo, no Reino Unido, segundo o estudo do UCOS, foi de 1,2%, tá? Essa letalidade de internadas. Isso é interessante, que é um parâmetro para a gente fazer uma comparação direta, né? A letalidade de internadas. Parece que a nossa variante realmente é muito mais agressiva. E quanto aos óbitos, de 2020, que a gente tinha 10 óbitos por semana, fomos para 44 óbitos maternos por semana em 2021. Bem convincente esse dado, bem interessante, né? E olha que coisa, as pacientes elas morrem mais quando elas pegam a Covid no terceiro trimestre, e aquelas que a gente acaba operando e evolui para o puerpério, como a professora Vera falou, são as que evoluem mal. E essas, sem dúvida, são as que já estavam mal, a gente acabou operando, ou que operaram de maneira inadvertida o Covid. Por isso que a gente tem ali 70% de casos de óbito ali rodeando o terceiro trimestre ou puerpério. Tá? Então, é essa época realmente que é grave. Quanto às comorbidades, essa paciente era obesa, uma obesidade
grau 1, mas ela era obesa e está aqui, entra na estatística das comorbidades nos óbitos, está aqui, 27% eram obesas. Esses dados não são excludentes, então, assim, as obesas também são hipertensas, elas também são diabéticas, muitas vezes. Então, a gente tem que, das pacientes com comorbidade que evoluíram a óbito, a gente tem de 40% a 50%. Então, metade das pacientes que morrem, elas não têm comorbidade. Isso é muito importante para a gente comentar na hora de falar de vacinação, né? E das que precisaram de suporte ventilatório, como essa paciente, e evoluíram a óbito, vejam vocês, se a gente for observar aqui, 33% delas evoluíram a óbito e não foram intubadas. Isso é muito chocante, imaginar que a paciente morre de insuficiência respiratória e não tem intubação orotraqueal. Isso assusta bastante, tá? E aí eu trago um dado novo muito legal para vocês. Olha que interessante, isso aqui é o gráfico de óbitos das pacientes. Olha em 2020, que a gente teve a média de 10 óbitos por semana, e olha em 2021 o que aconteceu. Houve um pico aqui de 95 óbitos no final de março, né? E agora caiu e caiu para valer, tá? Mas por que aconteceu isso? Essa foi uma pergunta que eu olhei o gráfico e não conseguia responder. E aí eu comecei a brincar com os dados e a fazer comparações. E eu fiz uma comparação, por exemplo, com os óbitos na população geral, que está aqui embaixo. Tá? Peguei o gráfico lá do boletim epidemiológico, o último que saiu agora, 3 dias atrás, e está aí, eu comparei com o número de óbitos da população geral. Eles são bastante equivalentes, mas olha que coisa, aconteceu aqui aquele lockdown quase que nacional, todos os governadores pediram restrições nessa época aqui, eu coloquei em roxo, né, aqui as medidas restritivas, e a gente viu uma queda dos óbitos bem proporcional das grávidas e não grávidas. E aqui começou a vacinação no alto risco. Olha o que aconteceu depois da vacinação. Eu acho que isso sim tem a ver, tá? Porque está completamente desconectado o número de óbitos da população geral com o número de óbitos das grávidas. Eu acho que isso aqui tudo é uma ação conjunta, né? A gente também alertando mais as gestantes para tomar medidas restritivas e tudo mais, com as notícias de óbitos em grávidas. Acho que tudo ajudou. Todas as coisas ajudaram ao mesmo tempo. E olha que interessante, quando a gente olha a evolução de óbito materno, aqui está errado, tá? Aqui é o número de casos da população geral, tá? E aqui é o número de casos de óbito na população geral. Olha o que acontece, né? A gente continua com um número muito alto de casos de Covid, mas os óbitos estão caindo. Eu acho que isso aqui é vacinação, não pode ter outra razão, né? Eu acho que a vacinação está funcionando e funcionando realmente muito bem, tá? Bom, em relação ao corticoide, eu queria comentar também, que a professora Vera até falou, mas eu acho que a gente também tinha que comentar aqui uma outra coisa, né? Vamos lá. Primeiro, em relação à corticoterapia, né? A nossa recomendação é que a gente use a corticoterapia acima de 7 dias. Acho que esse é um ponto importante, tá? E a gente usa para paciente que está com quadro moderado, né? A dexametasona, a gente vai acabar usando 6 miligramas por dia, ou metilprednisolona de 7 a 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas. E se houver indicação de maturação pulmonar, a gente faz aquele esquema de 6 miligramas de 12 em 12 por 48 horas, de dexametasona mesmo, e aí a gente volta para o esquema endovenoso ou oral, depende de cada caso, mas volta para o esquema de corticoterapia, tá? Qual que é a minha preocupação em relação à corticoterapia? É assim, alguns estudos, por exemplo, o Jerry Visser, o holandês, ele mostra um estudo que se a gente usa muito corticoide, aumenta a chance de diminuir o perímetro cefálico, né, porque ele é neurotóxico em grande quantidade. E a dexametasona passa a barreira placentária. Então, o que eu acho? Acho que a gente pode fazer a maturação pulmonar e depois evoluir para metilprednisolona, que não passa a barreira placentária. Acho que seria uma sugestão para o protocolo de vocês, né? Quanto ao antibiótico, acho que foi perfeita a conduta de vocês, tá? Não tem nem o que falar. E eu acho que a gente precisa mostrar isso aqui para todo mundo. Isso é fundamental. A gente definir os critérios de gravidade, tá?
O quadro é leve quando a paciente não tem dispneia. É sintoma geral sem dispneia. Esse é o conceito, tá? Sintomas gerais, sem dispneia, quadro leve. E com saturação boa, saturação menor que 95%, a gente já considera um quadro moderado. E desde que a frequência respiratória ela esteja menor do que 30 e acima de 24, tá? E ela passa a ser grave se ela começa a saturar ali acima de 30. Essa paciente com certeza era grave, né? Veja que ela já chegou com máscara reinalante, né? E estava saturando 95 com a máscara. Então, de fato, é um caso muito grave mesmo, né? E outra coisa que eu queria chamar a atenção, que acho que a gente acabou não comentando, que a paciente que está com quadro leve, ela chega antes de 48 horas, é interessante que a gente entre com o oseltamivir, tá? Então é o Tamiflu, né? 75 de 12 em 12 por 5 dias. Por quê? Porque a gente também tem aí a influenza atuando. E olha que interessante, nos quadros leves, mesmo que seja leve, é fundamental que se faça o telemonitoramento diário, principalmente do 7º ao 14º dia, porque é o período que a paciente piora mais, né? Veja que essa paciente estava no 11º dia de queixa aí, e com falta de ar. Então, cai realmente nessa questão, e quando a gente fala de fluxo, é importante que o pessoal da ponta, lá da UBS, tenha uma organização para monitorar essa paciente, principalmente do 7º até o 14º dia, né? Bom, e eu vou chamar a atenção também para uma coisa em relação à minha área também, que é medicina fetal, em relação à vitalidade, né? Eu vi que vocês fizeram corretíssimo de avaliar a questão da cardiotocografia. É ela que é o nosso determinante, tá? Na atualização do manual vai estar bem explícito isso. E a gente sabe que a redução da variabilidade em paciente entubada não deve ser levada em conta e que as alterações de Doppler, elas não acontecem na COVID. Isso é muito interessante. Ela vai acontecer por outras coisas, por pré-eclâmpsia, por restrição. E que o oligoâmio é uma coisa que acontece muito. Eu até esperava que tivesse acontecido o oligoâmio nessa paciente. Veja essa paciente que eu tive, que teve Covid, ela evoluiu com oligoâmio, quase, né? Caiu muito líquido e se recuperou numa questão de 2 semanas, tá? E essa outra paciente que em repouso, olha, já tinha desacelerações que a gente teve que fazer a cesárea de urgência, tá bom? Então, acho que esses são detalhes interessantes. Professor, oi, pode falar. A gente está fazendo um trabalho que legal. A gente está pegando todas as pacientes graves e, se houver interrupção, a gente está fazendo uma pesquisa do pH no sangue fetal. E a gente está observando uma gasometria, na verdade. No cordão umbilical, a gente tira ali e a gente está observando que o feto não está em sofrimento. Na maioria dos casos, não está em sofrimento. Toda paciente que a gente tem que interromper, a gente está fazendo isso. Que é para ver se há realmente alguma repercussão ali no feto e a gente não observa muito, não. Ele vai entrar em sofrimento, talvez na hora da intubação, né? Se a paciente for intubada. Mas os casos, assim, o que é a grande importância? Na realidade, é a gente manter a oxigenação da mãe acima de 95, né? Porque esse feto, ele vai entrar em sofrimento se a mãe não tiver oxigenada adequadamente, abaixo de 95. Que é uma coisa interessante, Cláudio, de a gente chamar a atenção dos intensivistas. Porque para os intensivistas, muitos deles que não estão acostumados a lidar com gestante, eles vão falar assim, COVID, você tem que... O critério de intubação, um dos critérios de intubação, é se a oxigenação está abaixo de 93. E a gente tem que chamar a atenção que gestante tem que ser abaixo de 95 para você pensar em progredir essas oxigenações, catéter, máscara, até chegar na intubação. Né? De acordo com a nossa conversa, eles já sabem disso, a gente já passou isso para eles. Então, isso é super importante, por isso que a gente temos certeza da importância da conversa entre intensivista e obstetras. Porque se o obstetra não sabe disso,
o intensivista, menos ainda. Você né? quer uma coisa, doutora Vera, também que acontece lá? Uma interação muito grande com o pessoal da neonatologia. Sim. Então, todos os pacientes de graves que são submetidas à interrupção, a gente acompanha esses fetos com o pessoal da NEL. Inclusive, o protocolo da gente foi discutido neonatologia, clínica médica e gineco. Esse negócio de 20 miligramas do corticoide, professor Alan, foi o seguinte, o pessoal lá, eles estão fazendo um trabalho que eles estão fazendo pulsoterapia, mas não é em grávida, de corticoide, e está dando certo. Eles entram com 30 no primeiro dia, 20 no segundo, permanece com 20 miligramas até o quinto dia, e depois do quinto dia, mais 10 dias de 10 miligramas. A gente achou que era muito para grávida, e aí a gente ficou com medo e fez só de 20 miligramas nas pacientes críticas. Nas pacientes graves, apenas graves, a gente entra com 6 miligramas mesmo de dexametasona. Então, mas vale a pena ter essa conversa com eles, entendeu? Porque às vezes o protocolo deles, assim, realmente, acho que para não grávida, talvez esse excesso aí de corticoide não vai acontecer nada, né? Mas a gente tem um segundo paciente aí que pode ser prejudicado, né? Exatamente. Eu acho que talvez rever isso. Uma coisa de reforçar, até o Alan pôs aí no chat as videoaulas que a gente tem com o Ministério e a OPAS, um acordo aí que foi feito, que vale a pena todos assistirem essas videoaulas. São videoaulas curtinhas, eu posso falar isso porque eu não tenho conflito de interesse, porque eu não participei da filmagem, então eu posso, né, dizer isso muito tranquilamente. Extremamente boas as aulas, e assim, tem uma delas que é sobre pronação em gestante, que assim, a gente tem que começar a fazer, e conversando com os intensivistas, o intensivista morre de medo de pronar a gestante, e tem razão, né, assim, que é uma coisa complicada, e a gente tem que fazer um monitoramento dessas gestantes. Então, acho que vale a pena, viu, Cláudia, assistir essa aula e mostrar para os intensivistas essa conversa. Quando elas estão, a gente já viu, a gente está até tentando fazer aquele coxinho que bota nelas aqui e tal, mas é a própria paciente que não aceita. Quando a gente tenta fazer, aí a gente tenta o meio termo, decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo. Sempre então, mas aí assim, que a gente tem visto, né, Alan, várias nessas discussões, falando ou que o paciente não aceita da pronação, e principalmente muita gente falando que a paciente não aceita a máscara não é inalante, né? Então, a gente viu uns casos, não é o caso de vocês, mas a gente viu casos aí de que a paciente ficou com catéter porque a paciente se recusava a usar a máscara. Aí é questão de a gente conversar, né? Realmente o que é melhor para elas. Talvez, no primeiro momento, elas fiquem realmente assustadas de ficar de barriga para baixo, né? Assim, mas aí eu acho que, tendo uma conversa, olha, oxigenação. Doutora Vera, em relação à puérpera que foi submetida à cesariana, a gente tem dificuldade também porque elas sentem dor na ferida operatória. Como é que vocês fazem? A mesma coisa da grávida? É uma dúvida minha. Não, o que a gente tem recomendado, assim, quem tem mais experiência de pronação é o pessoal da USP São Paulo, tá? Eles têm mais, acho que 160... Deu uma travada, professora Vera. Pessoal, voltou? Voltou. O pessoal de São Paulo, da USP São Paulo, é a equipe que tem mais experiência sobre pronação e pacientes graves do país, aí, acho. E eles têm feito a pronação com pacientes puérperas, a gente tem que medicar a dor delas, né? E o cuidado que a gente tem que ter com puérperas é o risco de atonia uterina e não identificar a atonia uterina. Então, assim, não é simplesmente pronar e ok, vamos para frente.
pronar, mas tendo cuidado de avaliar hemorragia, né, avaliar a atonia uterina, porque uma das coisas que a gente tem percebido que a gente está muito focado, às vezes, no Covid, esquecendo que as mulheres estão morrendo também de outras doenças, né, tipo pré-eclâmpsia, hemorragia, infecção. Então, assim, a gente não pode baixar a guarda das outras patologias, tá? Até porque a pré-eclâmpsia, por exemplo, ela aumentou muito a chance das pacientes com Covid ter um risco elevado de ter pré-eclâmpsia, tá? Então, assim, a gente não pode esquecer disso. E algumas vezes a gente tem visto em algumas das nossas conversas, paciente fazendo crise hipertensiva e meio que ignorar o tratamento da crise hipertensiva, do sulfato de magnésio, e daí a gente não vai morrer de Covid, mas vai morrer de eclâmpsia. E eu falo isso de um caso que recentemente nós tivemos, semana passada, aqui na faculdade, recebemos uma paciente com eclâmpsia de outro município, já tinha convulsionado mais de 5 vezes, chegou para nós em condições horrorosas, assim, com hemorragia cerebral, essa paciente foi a óbito. Não tinha Covid. Ela foi a óbito porque não trataram a eclâmpsia dela de forma adequada. E quando chegou para nós, chegou em condições que a gente não podia fazer mais nada, né? Ela já tinha tido hemorragia cerebral extensa, uma quartigesta numa paciente de 32 anos. Então, assim, a gente não pode esquecer. Um detalhe legal, eu acho, que eu vi quando você mostrou a Gaso, é que tinha um PCO2 de 30. E o legal é que o PCO2 abaixo de 40 parece não repercutir na vitalidade fetal. Acho que esse é um dado legal para a gente ter. Tá? Então, abaixo de 40 parece que não há repercussão fetal. Tá? Então, essa é uma coisa que me chamou a atenção. Outra coisa que chamou a atenção é que ela tinha um leuco não tão elevado, um leucócito não tão elevado, um desvio, e com certeza tinha uma linfopenia. Só vendo proporcionalmente, ela tinha uma linfopenia. A linfopenia é um fator de prognóstico ruim para a paciente. Ela, de fato, evoluiu mal, né? Então, o fato de ter linfopenia grave aí, que isso chama um pouquinho a atenção. Outra coisa que eu queria também dizer em relação aos exames é o aumento da TJ e TGP, que até você falou, né, Cláudio, que é uma coisa bem típica, né? Isso pode estar dentro daquela síndrome pré-eclâmpsia-like, que o pessoal lá de Barcelona descreveu, né, que há realmente um aumento da TJ e TGP, há um aumento do DHL, algumas mulheres têm aumento da pressão, e às vezes alteração da creatinina, tudo, e a gente acha que é uma pré-eclâmpsia, mas no fim não é. A creatinina nem é típica de aumentar na pré-eclâmpsia, mas nessas pacientes altera. E altera por quê? Porque o receptor de angiotensina, que é onde o vírus entra, o que parece para a gente, ele tem mais no vaso, ele tem mais no fígado, ele tem mais no rim, né? E no intestino. Então, o que a gente vê, de fato, é que essas pacientes, elas têm um problema hepático, porque atua lá o vírus, né? E só faz aumentar a TJ e TGP. Agora, essa diferença da P1 em relação ao cepa antiga de aumentar mais a TJ e TGP, eu não vi, eu acabei não vendo essa diferença, não sei se a professora Vera viu. Mas é interessante, hein, Cláudio, que você falou, mais uma que a gente está aprendendo que tem que observar. Vamos dar uma olhada se houve essa alteração mesmo. Né? Talvez a gente olhar no observatório, né? Porque sim, lá sim. Tem como... Então, assim, chamar a atenção, né, Alan, que ele pôs aí o endereço desse observatório, aí, que é onde ele brilhantemente pega os resultados e apresenta para esse grupo nosso. Né? Toda semana o Alan atualiza esses dados e apresenta para a gente. Esse observatório é um link que foi criado junto com a professora Rossana, que é da USP, que é a nossa presidente da nossa sociedade aqui no estado, junto com o pessoal do Espírito Santo. Então, se vocês aproveitem, assim, para olhar esse observatório, porque ele é muito interessante, os dados que eles nos traz, né? A parte, assim, você consegue ver lá, no Distrito Federal, quantas mulheres foram a óbito
qual é o perfil dessas mulheres, né? E esses dados é tirado do CIVEP Gripe. Então, se não está batendo, como eu já vi casos aqui, eu já olhei esse observatório, comparei com os meus dados aqui, tem alguns dados que não batem, porque é falha de a gente colocar no CIVEP Gripe de forma correta, né? O pessoal da vigilância, são dados, às vezes, que estão errados. Mas não bate para mais ou não bate para menos, doutora? Depende. Eu, por exemplo, vi um caso aqui de um óbito que a gente não tinha ficado sabendo. Mas não é porque é de serviço particular, não, porque às vezes aqui, lá no Distrito Federal, né? Isso pode acontecer. Isso pode, sim. Mas você consegue, pelo menos, mapear. Qual é, talvez, esse dado que você está trazendo para a gente em nenhum momento discutiu nesse grupo, que essa atual cepa está comprometendo mais a parte hepática. Eu não sei responder para você, realmente, se isso é verdade ou é só uma observação clínica. Observação minha. Mas, de repente, aí no observatório, a gente tem condições de ver lá dos óbitos, né, Alan? Se tem mais critério hepático, se compromete mais o rim, a parte pulmonar. Então, a gente vai dar uma estudada nisso, né, Alan, para ver se é de fato. Né? Em relação era bom assim, pegar do ano passado e comparar com esse ano. Mas ver. Isso no observatório dá para fazer, porque a gente separa 2020 e 2021. Uma coisa que a gente tinha discutido no nosso grupo, que parecia que as pacientes do Covid atual, né, de 2021, demorava mais para evoluir para gravidade, né, Alan? Uma coisa que a gente estava atento, porque os casos parecia que ia se alterar no 11º, 12º dia, só que a hora que a gente fez essa avaliação aí que o Alan apresentou, isso não é verdade, entendeu? Elas continuam evoluindo mal na mesma faixa, as pacientes que estão indo a óbito, né? No mesmo 7º dia, acho que, se eu não me engano, né? Isso, é interna no 7º dia. Interna no 7º dia. E era interna no 7º dia, isso mesmo. E era uma observação que a gente tinha contrária, assim, a gente estava quase afirmando que as pacientes estavam indo a óbito agora nessa segunda onda, mas de forma que elas estavam evoluindo depois do 10º dia, né, para a gravidade. A gente via ao contrário. A gente estava achando que, na verdade, ela evoluía muito rápido. Assim, com 3 dias, ela já fazia uma forma grave. E aí ocorreu uma interrogação da gente. Será que é porque a gente não está colhendo direito a história? E aí, o que foi que a gente fez? A gente começou a interrogar essas pacientes quando aparecia os sintomas. Você sentia uma dor de cabeça, uma coriza, quanto mais... Está aparecendo há quanto tempo? Aí, quando elas falavam, aí a gente fazia os cálculos, dava certinho, 7 a 10 dias. Então, mas daí é assim... Mas elas não levavam em conta, só levavam quando começava a ter falta de ar, né? Aí elas diziam, não, há 3 dias que eu estou com sintoma. E aí a gente anotava isso. E a gente disse, nossa, a gente está diferente, porque nessas discussões a gente observou que o pessoal estava falando que era mais tarde, né, que acontecia. Aqui a gente está vendo o contrário, aqui no Distrito Federal. Vamos pesquisar? Vamos ver se a gente tenta, pela anamnese, descartar isso daí. Foi quando a gente viu, reforçou com os residentes e com a equipe, aí foi quando a gente viu que não, que na verdade ela não levava em consideração essas coisas, entendeu? Os sintomas do começo. Por isso que é boa, a medicina é boa, né? Quando a gente, às vezes, faz uma pergunta de pesquisa e vai atrás para a resposta, né? Então, as evidências dos dados estão mostrando isso, que a gente estava errado, né? Que a gente realmente estava errado. Legal. Muito bom. Pelo avançado da hora, acho que daqui a pouco a gente tem que encerrar, né, professora Vera? Bom, então acho que, não sei se alguém tem mais alguma dúvida aí, pode se manifestar ou mandar, tranquilo?
mas da minha parte eu queria agradecer aí, principalmente ao Cláudio, né, pela elaboração aí desse caso, foi muito bem elaborado, muito bem conduzido, né, eu acho que é muito importante a gente ressaltar isso. Deixo aí meu e-mail para todo mundo que quiser entrar em contato, tirar algum tipo de dúvida. Agradecer em nome da Escola Paulista, agradecer a professora Vera, que está aí comigo também, a todos que estão aí presentes, tá bom? Professora Vera. Eu queria também agradecer, né? Agradecer ao Cláudio que se preparou, mesmo nas férias, se prontificou a conversar com a gente, né? Então, agradeço pela consideração, né? E agradecer essa participação, né? O Alan, meu grande parceiro aí, eu brinco sempre que para vocês entenderem que a gente é parceiro, mas a gente não se conhece pessoalmente. A gente só se conhece virtualmente, né? Porque a gente se conheceu agora na pandemia, mas é um prazer estar sempre com ele. E assim, é uma satisfação enorme da nossa parte de ter essa grande oportunidade que o Ministério da Saúde nos ofereceu em poder estar conversando com o país inteiro. A gente tem mais aprendido, talvez, do que ensinado, né, Ana? Porque a gente está aprendendo a entender as regiões do país, que é um país tão heterogêneo, né? E eu acho que isso é um prazer para nós. E alertá-los no sentido de fazer campanha da vacina, sim, né? O Alan mostrou esses números, todos nós do grupo técnico do Ministério, a gente realmente acredita que a salvação da melhora, de a gente sair da pandemia, é vacinar, e vacinar as gestantes, mesmo as de risco habitual, que o Alan mostrou aí para todos nós, que 50% dos casos que vão a óbito não tinha nenhum tipo de comorbidade. Então, acho que isso é importante a gente reforçar, né, Alan? Tá bom? Então, um prazer aí, Cláudio, se você quiser Cláudio, se falar quiser falar alguma coisa. Não, eu acho tranquilo. Eu gostei muito também da discussão. Foi uma discussão bem produtiva. Que bom. Obrigado, viu, gente? Tchau, tchau.